dia a todos, encarnados e desencarnados, bem-vindos à casa de... Temos uma leitura, tá? Inicial, uma psicografia, uma mensagem para todos nós, que possamos acompanhar para ver o que os amigos têm para nos dizer no dia de hoje, tá? É do livro Caminho, Verdade e Vida, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E a passagem é: o cristão e o mundo. Primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. São palavras de Jesus registradas por Marcos, capítulo 4, versículo 21. Ninguém julgue fácil a aquisição de um título referente à elevação espiritual. O mestre recorreu sabiamente aos símbolos vivos da natureza, favorecendo-nos a compreensão. A erva está longe da espiga, como a espiga permanece distanciada dos grãos maduros. Nesse capítulo, o mais forte adversário da alma, que deseja seguir o Salvador, é o próprio mundo. Quando o homem comum descansa nas vulgaridades e inutilidades da existência terrestre, ninguém examina os passos. Suas atitudes não interessam a quem quer que seja. Todavia, em vez, surgindo no coração a erva tenra da fé edificadora, sua vida passa a constituir objeto de curiosidade para a multidão. Milhares de olhos que o não viam quando, desavisado da ignorância e na indiferença, seguem-lhe agora os gestos mínimos com acentuada vigilância. O pobre aspirante ao título de discípulo do Senhor ainda não passa de folhagem promissora e já lhe reclama espigas das obras celestes. Observa-se ainda longe da primeira penugem das asas espirituais e já se exigem voos supremos sobre as misérias comuns. Muitos aprendizes desanimam e voltam para o lodo, onde os companheiros não os deixam. Esquecem-se o mundo de que estas almas ansiosas ainda se acham nas primeiras esperanças e por isso mesmo em disputas mais ásperas por reventar o casulo das paixões inferiores na aspiração de subir. Dentro da velha ignorância que lhes é característica, a multidão só entende o homem na animalidade em que se compraz ou então, se o companheiro pretende elevar-se, lhe existe e pronto credenciais positivas do céu, olvidando que ninguém pode trair o tempo ou enganar o espírito de sequência da natureza. Resta ao cristão cultivar seus propósitos sublimes e ouvir o mestre. Primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. Então, depois dessa mensagem, que com certeza tocou a nossa alma, o nosso coração, que possamos fechar os olhos, elevando os nossos pensamentos ao alto, conectando com esses amigos espirituais que se encontram na casa de Francisco, ao nosso lado, que possamos ser orientados nas palavras, nos ensinamentos de hoje, para que possamos nos reconfortar e sairmos daqui um pouco mais ricos de experiências das
quais vivemos a cada dia. Que Deus abençoe a cada um aqui, encarnados e desencarnados, e que juntos possamos, nesse momento, receber as orientações necessárias para que possamos nos comprometer com esses ensinos, trabalhando no nosso coração. Graças a Deus. Temos hoje aqui nosso irmão João Marcelo, já conhecido da casa, que vai nos falar. Que Deus abençoe, que ele seja bastante incluído pelos amigos aqui presentes. Queridos amigos, bom dia a todos. É uma alegria retornar ao Centro Espírita São Francisco de Assis para conversarmos um pouco acerca da proposta libertadora da doutrina espírita. Estudar o Espiritismo é beber daquela água que Jesus se referiu, a água que não dá sede, a água que satisfaz todas as nossas necessidades mais íntimas. Não a água que aquela mulher samaritana ia buscar no poço de Jacó, mas uma água inteiramente espiritual, que fala ao nosso espírito, que nos dá essa vida em abundância que Jesus veio nos trazer. Porque, em realidade, todas as nossas buscas no mundo, elas são passageiras. As satisfações que o mundo pode nos propiciar passam uma hora e passarão em definitivo com a morte, porque de fato nada levaremos, não possuímos nada, somos apenas usuários daquilo que a misericórdia divina colocou na nossa vida física para que possamos progredir. Então, por isso que estudar a doutrina espírita é beber dessa água que nos confere a vida eterna, a vida em abundância. Hoje, especificamente, nós vamos conversar acerca desse tema, como distinguir os bons dos maus espíritos. Antes, porém, de entrarmos propriamente no assunto, convém recordarmos um questionamento que Allan Kardec se fez e, inclusive, colocou no primeiro capítulo da primeira parte de O Livro dos Médiuns. Há espíritos. Em doutrina espírita, uma das bases desse edifício frondoso que constitui o objeto da nossa fé é a crença na existência dos espíritos. Para nós isso é ponto pacífico. Existem os espíritos. Mas de quando em quando é importante recordarmos os argumentos que nos levam a crer na existência desses seres desprovidos hoje do corpo físico. Em primeiro lugar, vamos nos recordar da morte do corpo físico. Enquanto nós estamos com a vitalidade física, é porque existe um elemento que deixa de existir quando essa vitalidade cessa. O corpo é o objeto, o corpo é quem dá a vida. A inteligência é fruto do corpo físico, das células das quais nós somos compostos, ou o corpo é apenas um instrumento? Os fatos, inúmeros, que a doutrina espírita elenca para nós, mostram que o corpo físico é apenas um instrumento. E que esse princípio que existe enquanto o corpo tem vitalidade e deixa de se manifestar quando o corpo perde a sua vitalidade, pré-existe a ele e sobreviverá a ele. Alguns raciocínios nos levam a chegarmos a essa constatação. Como explicarmos aquelas crianças que nascem e desde mais tenra idade possuem uma inteligência brilhante? Crianças que têm uma afinidade com um determinado assunto, com um determinado conhecimento, seja com a música, com as ciências, com a matemática, com a religião,
algumas crianças demonstram, desde pequenas, uma propensão aos sentimentos elevados, ao bem, aos sentimentos enobrecedores, enquanto outras crianças demonstram desde pequenas a propensão ao mal, ao assassínio, ao roubo, a todas aquelas más tendências que os pais buscam atenuar no seu comportamento. Outro fato que é interessante, esse do ponto de vista material, é o das experiências de quase morte. Como explicarmos, segundo o paradigma materialista, de que a inteligência é um atributo do corpo físico, esses indivíduos cujo corpo cessa temporariamente as suas atividades, não há registro de atividade cerebral, mas o indivíduo se recorda perfeitamente daquilo que aconteceu ao seu redor, enquanto o corpo estava sem atividade física alguma. E se recorda ainda de ter experiências espirituais, visto parentes já falecidos, estado em locais sem sair daquele ambiente físico onde ele se encontrava, mas o pensamento se projetando num determinado ponto, num determinado local. Como explicarmos isso atribuindo a inteligência ao corpo físico? Os cientistas, os filósofos, nos trazem explicações que servem para cada caso. Mas a doutrina espírita, trazendo-nos o paradigma do espírito, nos traz uma explicação que explica todos os casos, que abarca todos os casos de uma só vez. No livro Ciência da Vida Após a Morte, dos doutores Alexandre Moreira Almeida, Humberto Gilberto Coelho e esqueci o nome da terceira doutora que compõe o livro, Mariana Costa. Eles nos trazem um princípio do método científico que é chamado o princípio da parcimônia, que em ciência opta por escolher uma ideia que responda com a maior simplicidade possível o maior número de fenômenos. Então, a doutrina espírita, trazendo-nos a ideia da sobrevivência da alma após a morte, se enquadra dentro desse princípio da parcimônia. Somente com esse elemento, a doutrina espírita consegue explicar uma variedade imensa de fenômenos. Enquanto as demais teorias muitas vezes chegam a ser fantasiosas, têm os seus pontos positivos e outros pontos fracos para explicar o problema da alma humana ou da inexistência dessa alma, a doutrina espírita explica como espírito sem nenhum embaraço. Então, já temos como um ponto estabelecido a existência do espírito como sendo a mais racional teoria para explicar esses fenômenos inteiros. Vamos nos dirigir àquela época, ao século XIX, quando o codificador da doutrina espírita estava entravando seus primeiros contatos com os fenômenos mediúnicos. Vamos nos imaginar na Europa do século XIX, em Paris, contemporâneos de Allan Kardec. Vemos a notícia das mesas girantes, as mesas que falam, as mesas que escrevem, ditam poesias, poemas, textos de profunda filosofia, e nos intrigamos com isso. Allan Kardec, diante desse cenário, estuda com muita cautela. O codificador não se utilizou do método dedutivo para investigar os fenômenos espíritas. No método dedutivo, Allan Kardec veria as mesas girantes, as psicografias, as psicofonias, os médiuns, criaria uma teoria em primeiro lugar, para depois buscar corroborar essa sua teoria com os fatos. Mas a prudência,
a seriedade do trabalho dele, fez com que ele optasse pelo método indutivo. Então, através de cada fato que primeiro ele observava, ele extraía uma conclusão. Então, não foi Allan Kardec, não foi nenhum homem que disse que os fenômenos espíritas eram provenientes dos espíritos. Foram os próprios espíritos que revelaram se tratar de inteligências dos homens que viveram na Terra, porém despidos do corpo físico. O que acontece com essa inteligência, já que resta alguma coisa de nós após a morte, já que identificamos que nós somos independentes do corpo, que a nossa personalidade não é gerada pelo cérebro, antes ele decodifica a mensagem desse ser essencial que somos e transmite ao corpo. Qual é a nossa situação enquanto personalidade após estarmos desprovidos do corpo físico? As manifestações espíritas nos ajudam a compreendermos isso de forma muito clara. Em primeiro lugar, conservamos as nossas tendências tanto para o bem quanto para o mal. Segundo ponto, continuamos exatamente com as mesmas buscas, com as mesmas afinidades, com os mesmos quereres que tínhamos durante a vida física. As manifestações espíritas, pela psicografia em especial, nós vemos os espíritos se manifestando tais quais eram. Eles dizem, muitas vezes, que nem perceberam que tinham morrido, porque é como se a vida tivesse continuado, e de fato é a continuação da vida, ou, se pudermos nos exprimir melhor, é de fato a vida. A vida eterna, a que Jesus se referia, era a vida em espírito, não essa vida transitória que levamos no corpo físico no mecanismo das reencarnações, no qual nós nascemos, morremos, renascemos e apagamos a personalidade da existência anterior, trazendo em nós ainda alguns traços muito marcantes dela, até nos tornarmos espíritos de fato superiores sem a necessidade da reencarnação. Então, primeiro ponto, capital. Ao morrermos, desencarnarmos, continuamos exatamente como somos. Mas para onde a nossa alma vai? Para onde essa parte sobrevivente de nós vai? Durante muito tempo, estivemos acostumados a duas alternativas, no máximo três, se considerarmos o purgatório: o céu e o inferno. E ouvíamos que o céu está em cima, o inferno está embaixo. O conhecimento da astronomia nos fez identificarmos que em o universo não existe em cima e embaixo, porque o que ora está em cima, depois estará embaixo. O nosso planeta está em constantes movimentos. Todo o universo, toda a criação está em movimento. Então, essa ideia já cai por terra. Onde é em cima, onde é embaixo? Segundo lugar, pela lógica, nós chegamos à constatação de que a ideia de inferno e de céu é muito mesquinha, pelo menos para hoje, quando já temos alguma racionalidade. Porque imaginemos só, se Deus nos condenasse após a morte, de forma impreterível, a um caminho ou a outro, a um caminho de inteira felicidade ou a um caminho de inteiro sofrimento, não haveria nisso injustiça da parte de Deus? Sem dúvida, porquanto o Criador falharia na sua missão pedagógica, na sua missão educativa, de carrear os seres que ele próprio criou à destinação que ele estabeleceu. E não é indutivo.
não tem mais o que fazer com aquela galera que está reunida no Francisco de Assis após a morte. Não tem mais o que fazer com João Marcelo. Vou jogar ele para o inferno, porque não tem mais meios de educá-lo. Seria isso. Seria uma ineficiência do poder educativo do Criador em nos moldar, em fazer com que cheguemos à destinação que Ele próprio traçou para nós. E o céu, eu acho que é pior do que o inferno, porque no céu a gente veria aqueles que estão em situação deplorável no inferno, enquanto estaríamos em uma posição de felicidade, fluindo gozos, prazeres, eternamente. E vamos combinar? Chato pra caramba no céu, né? Ficar naquela posição de beatitude, orando, e nem um arcanjo o tempo todo no céu sem fazer nada. Muito chato. Vida é movimento. Vida é trabalho. Tudo em a natureza nos impele ao esforço, ao trabalho. Eu recordo do Mário Sérgio Cortella, filósofo, palestrante, professor, quando ele disse aos filhos dele que o segredo da vida é esse: vaca não dá leite, porque a gente tem que ir lá e tirar o leite da vaca. Então a criação divina nos impele ao trabalho. Busca e acharás. Batei a porta e ela vos será aberta. Pedi e obtereis. Então seria muita ingenuidade acreditarmos num céu onde vamos ficar sentados em poltronas confortáveis ou então orando a Deus até não sei quando. Céu, inferno e realidade, a severa doutrina espírita, são estados da alma, porquanto podemos experienciá-los desde já aqui na Terra. Vamos imaginar uma pessoa que enxergue perfeitamente e outra que seja totalmente cega e tenha baixa visão. Ambas podem estar no mesmo ambiente, uma enxergando e a outra não. Sei que para isso existe a necessidade de estarem separadas. Cada uma tem as suas sensações, tem as suas percepções, mas as duas estão em um mesmo ambiente. A doutrina espírita é muito lógica quando nos diz isso, porque coloca a felicidade inteiramente na mão do homem. Coloca a infelicidade, a culpa de sermos infelizes, ou melhor, a responsabilidade, em nossas mãos também. E apresenta-nos o mecanismo sublime da reencarnação, como sendo a oportunidade de refazermos aquilo que não conseguimos completar por hora na encarnação presente. Os espíritos nos relatam que eles estão à nossa volta, que eles desencarnam, mas estão muito próximos a nós, nos cercam. Inclusive, Emmanuel nos diz algo muito interessante. O benfeitor espiritual assevera que morrer é fácil, difícil é desencarnar. Morrer é um processo biológico. Tudo quanto é vivo morrerá. Mas desencarnar é um trabalho da alma, porque é se libertar, se desapegar daquilo em que temporariamente ele estagia visando seu aprimoramento. Então, as comunicações espíritas estão fartas de indivíduos que morreram, mas que não desencarnaram porque estão presos aos bens que deixaram aqui na Terra, estão presos aos afetos que deixaram aqui na Terra, estão presos aos sentimentos de vingança que ficaram aqui em relação àqueles indivíduos que ainda se encontram na carne, estão presos ao seu próprio corpo. Daí se segue que no momento da morte muitos espíritos experienciam mesmo tamanha afinidade com o corpo físico, a decomposição do corpo. Porque como é que se processa a morte? Quando nós encarnamos, nós estabelecemos pontos de contato entre o espírito / perispírito e o corpo físico. São pontos de contato que vão se estabelecendo. E quando morremos, quando desencarnamos, esses pontos de contato,
eles não se quebram, não se desfazem de imediato. Eles se desfazem mediante o esforço paulatino nosso, como da borboleta ao abandonar a crisálida. O nó é desfeito, não é cortado com um machado. Então, por isso que Emmanuel nos fala que morrer não significa desencarnar. Porque a velocidade como esse processo ocorre é proporcional ao apego que nutrimos à matéria enquanto nela estamos. Então, os espíritos estão à nossa volta. Os espíritos veem tudo o que fazemos. Mas existe uma diferença capital ao definirmos, ao distinguirmos quais são os espíritos que nos veem. O objeto de atenção que atrai a eles. Isso é muito natural. Imaginemos nós no corpo físico. Se eu gosto de fazer mal, se eu tenho tendências negativas, se eu tenho sentimentos ainda muito animalizados, tenho aquela busca, aquela ânsia, aquele prazer pelo sangue, muita gente carrega essas torpezas morais, eu vou me afinizar, vou buscar aqueles que têm o seu ideal, têm as suas buscas semelhantes às minhas. Agora, se eu for um cara reto, que tenta ser do bem, honesto, eu não vou procurar esse mesmo grupo, vou procurar um outro grupo. A doutrina espírita vem falar de forma contrária àquilo que é o nosso brocardo popular. Diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem és. Sob a ótica do espírito, dessa interferência, desse intercâmbio que os espíritos estabelecem conosco, a doutrina espírita nos acelera. Diga-me quem és, que eu te direi com quem andas. Porque os nossos pensamentos, porque as nossas buscas, os nossos anseios, eles são o ponto de atenção, determinarão a atenção do tipo de espírito que estará do nosso lado, nos auxiliando, ou não, ou nos inspirando. E aí, para a gente entrar propriamente nesse assunto, nós vamos nos recordar do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, no capítulo que trata sobre a intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. É um capítulo que encontra-se íncito na parte segunda da obra, que trata exatamente do mundo espírita ou mundo dos espíritos. E olha que Allan Kardec pergunta aos próprios imortais, questão 458 da obra: que pensam de nós os espíritos que estão ao nosso redor e nos observam? E recebe como resposta: depende. Os espíritos levianos riem dos pequenos aborrecimentos que vos causam e zombam das vossas impaciências. Os espíritos sérios lamentam as vossas imperfeições e procuram ajudar-vos. Os espíritos levianos, então, eles se riem das nossas frustrações, dos nossos aborrecimentos, porque eles próprios estão em sofrimento. Seriam consideradas aquelas pessoas que ficam rindo à toa, mas que na verdade guardam alguma patologia mental séria. Vamos estabelecer, porque nem sempre o riso revela felicidade e alegria. É um riso, mas de perturbação, porque estão perturbados, sentem prazer em perturbar. Porque se encontram com os sentimentos em desalinho, não aguentam ver a felicidade, não aguentam ver a prosperidade material e espiritual daqueles indivíduos que ele está cercando. É muito interessante pensarmos, e isso a doutrina espírita nos traz como uma consciência de responsabilidade,
espírito algum, embora nos influencie, pode incutir no nosso comportamento uma má tendência ou uma boa tendência. Todos nós somos responsáveis por aquilo que nutrimos, por aquilo que carregamos interiormente, embora esse mecanismo de intercâmbio com as inteligências desencarnadas. Um espírito não pode jamais conduzir alguém a praticar um assassinato. Ele pode estimular alguém que tenha essa vontade, esse desejo, as condições morais propícias para que ele secunde esses sentimentos, mas não pode, em absoluto, tornar ninguém assassino, por exemplo. Isso é óbvio, porque senão não teríamos o livre-arbítrio. Seríamos vítimas de um determinismo em que outros indivíduos escolhem a nossa atitude. E não teríamos mais culpa, não teríamos mais responsabilidade, porque a culpa é sempre do Espírito. Mas não pode ser assim. Está nas nossas mãos. E por que Deus permite que esses espíritos estejam ao nosso entorno, nos inspirando, nos influenciando, tanto para o bem quanto para o mal? Por uma razão muito óbvia. Deus não deu a eles a missão de nos influenciarem para o mal. Deus não designou nenhum espírito para trabalhar do mal, para nos incutir um pensamento mal, indicar-nos um caminho que será prejudicial para a nossa evolução espiritual. Deus não dá a ninguém a missão de fazer mal. Os espíritos inferiores é que, por conta própria, desejam influenciar-nos para o mal. E a providência divina permite que assim seja para testar a nossa fé e para testar a nossa confiança em Deus, a nossa perseverança no bem. Divaldo Pereira Franco tem um livro excelente, quer dizer, todos são excelentes, mas esse em particular, em se tratando desse assunto da influência dos espíritos sobre os encarnados, obra de Manuel Filomeno de Miranda, Perturbações Espirituais. Quem ainda não teve oportunidade de ler essa obra, leia. Sobretudo os trabalhadores espíritas, aqueles que morejam na instituição espírita, porquanto a obra nos reveste de subsídios para entendermos como se processam as chamadas obsessões espirituais nos grupos. Manuel Filomeno de Miranda nos narra uma coletividade de espíritos contrários à causa do Cristo. Espíritos provenientes de outros agrupamentos religiosos e que foram, lamentavelmente, violentados por nós cristãos no passado, quando ainda estagiávamos na Igreja Católica, nas demais denominações cristãs, e a ignorância, o fanatismo nos cegavam. Não possuímos uma fé raciocinada. A doutrina cristã se assemelha a uma gota de orvalho presa à folha de uma árvore. Enquanto está lá, ela é límpida, ela é bela, porém quando ela cai na terra, simbolizando o contato conosco, com os seres humanos, seres falhos que somos, ainda em processo de construção de evolução espiritual, ela vira lama, porque não sabemos ainda preservar a limpidez dessa mensagem. Porque muitas vezes recebemos a mensagem cristã, mas vamos criando apêndices a fim de satisfazer não o propósito do Cristo, mas os nossos propósitos inferiores. Por essa razão, é que malbaratamos a oportunidade da experiência cristã durante muitos séculos. Estamos hoje na doutrina espírita tentando fazer diferente. Não é uma crítica,
aos católicos daquela época. É uma crítica a nós mesmos, é uma autocrítica, porque estivemos lá, sem dúvida. Nossa coletividade de espíritos foi violentada pelos cristãos outrora e tinham raiva da mensagem de Jesus. É claro, a forma como apresentamos Jesus a eles. Apresentamos Jesus como sendo João Marcelo, como sendo José, Maria, Pedro, com as nossas torpezas, como se o Mestre quisesse de fato instituir o seu reino aqui, mesmo à custa de sangue. Esse foi Jesus que nós apresentamos a eles. E então, com esses sentimentos cristalizados desde muito tempo, desde muitos séculos, eles organizaram verdadeiras invasões organizadas nos grupamentos espíritas, os modernos cristãos, a fim de travar a mensagem do Cristo, a fim de que ela não avançasse. Tamanho ódio, tamanha raiva que possuíam dentro de si, ainda hoje, passados séculos e, quiçá, um milênio inteiro. Uma das armadilhas utilizadas por esses espíritos é, sem dúvida, aquela que nós já conhecemos, que o Livro dos Espíritos coloca para nós como sendo a principal chaga moral da humanidade: o orgulho. Não criam um orgulho em nós, mas se aproveitam daquele orgulho que ainda resiste, que ainda tem que persistir no nosso comportamento, que está aqui. Não é hipocrisia da nossa parte termos orgulho e nos esforçarmos para agirmos com humildade, porque as mudanças não ocorrem de forma inopinada. As mudanças ocorrem mediante o nosso esforço. Então, no ambiente da casa espírita, nós estamos aqui exercitando aquilo que aprendemos em teoria e tentando tirar da teoria e trazer para o coração e colocar na prática. Esse é o intento, mas não é do dia para a noite. Nós fazemos muito mais ainda por disciplina do que por vontade, por espontaneidade. Mas fiquemos calmos, estamos no caminho certo, porque começa realmente pela disciplina, porquanto a disciplina precede a espontaneidade. O que hoje fazemos de forma racional apenas, amanhã será feito de forma inteiramente natural. É o mecanismo da vida. E então os espíritos organizaram essa invasão organizada às instituições espíritas e colocaram o orgulho como principal meio de conseguirmos desvirtuar no propósito do Consolador prometido, dando uma segunda oportunidade de vivenciarmos em espírito e verdade a mensagem do Cristo. Eles atacaram dirigentes das instituições espíritas, estimulando, insuflando a discórdia, a desconfiança, a sensualidade, a antifraternidade, o melindre, que é um grande adversário nosso, acharmos que estamos sendo vítimas de um complô, que a outra pessoa falou assim conosco porque ela está se achando a tal, mas ela falou de forma despreocupada e você que se doeu. Acharmos que o outro quer aparecer, que o outro quer tomar a frente, que o outro quer se projetar. Isso de fato pode acontecer. Somos humanos. Mas mesmo que isso aconteça, a nossa atitude não deve se modificar. Não deve ser a de alimentar raiva, ainda que a raiva surja. Raiva, hoje, ainda é um sentimento natural de nós, seres humanos estagiando num mundo como o nosso. Saindo dos primeiros degraus da evolução e ainda com uma escadaria inteira pela frente, até chegarmos o mais próximo possível de Deus. Então, não nos deixarmos
levar por esses sentimentos. Se o outro quer ser orgulhoso, o problema é dele. Se o outro quer aparecer mais, o problema é dele. Ele estará recebendo a sua recompensa não do Pai que está no céu. A recompensa dele será dos homens, os aplausos, a consideração. Mas o servo, ou melhor, o maior discípulo, o discípulo que mais é valorizado no reino dos céus é aquele que mais doa de si. É aquele que compreende, é aquele que silencia, é aquele que toma o último lugar. Porque não quer sentar no primeiro lugar e ser convidado a se dirigir às últimas fileiras no reino dos céus. Se faz pequeno para ser exaltado como grande na vida espiritual, onde os títulos de verdadeira nobreza são inteiramente morais. É uma obra excelente, Perturbações Espirituais, de Manuel Filomeno de Miranda, para que nos recordemos dessa interferência. E aí os espíritos, Kardec pergunta aos espíritos, ainda no capítulo que trata da intervenção dos espíritos no mundo corpóreo, o seguinte, que é o tema da nossa palestra, questão 461. Como distinguir os pensamentos que nos são próprios? Como distinguir os meus pensamentos, os pensamentos que eu tenho por mim mesmo, com o meu livre-arbítrio, dos que nos são sugeridos, dos que advêm dos espíritos, das inteligências desencarnadas? Eles respondem: quando o pensamento vos é sugerido, é como uma voz que vos fala. Geralmente os pensamentos próprios são os que vos ocorrem em primeiro lugar. Afinal, não vos é de grande interesse estabelecer essa distinção, e muitas vezes é útil não sabê-la. O homem age mais livremente. Se decidir pelo bem, ele fará com maior boa vontade. Se tomar um mau caminho, maior será a sua responsabilidade. Nos indicam os imortais que geralmente o nosso primeiro impulso, a nossa primeira ação é aquela que vem de nós mesmos. Estabeleçamos aqui uma diferença entre intuição e inspiração, que as pessoas confundem bastante as duas coisas. Intuição seria o que nós angariamos de conhecimentos ao longo das sucessivas encarnações. De tanto vermos situações semelhantes àquelas com as quais nos defrontamos hoje, já temos uma noção de como devemos nos posicionar, de como devemos prosseguir. Intuição. A inspiração seria uma influência externa a soprar no nosso ouvido os seus pensamentos. Então, intuição, algo que vem de dentro. Inspiração, algo que vem de fora. O primeiro impulso, então, é geralmente esse, o que temos da nossa personalidade. É bom necessariamente o primeiro impulso? Não. Porque se formos bons, o primeiro impulso será maravilhoso. Se alguém pisar no nosso pé, está desculpado. Ou então, se formos maus, seu filho da mãe, pisou no meu pé, você é cego, e capaz de pessoa responder: sou, desculpa, e te quebrar. O primeiro impulso é decorrente dos nossos sentimentos. E nós temos sentimentos muito contraditórios quando estamos nos defrontando com as situações. É como aquela alegoria, né, do anjinho e do diabinho falando ao nosso ouvido. São pensamentos contraditórios. E neles há sempre um pouco dos espíritos e um pouco de nós. Mas por que a gente não consegue distinguir com clareza onde terminam os nossos pensamentos e onde começam os pensamentos dos espíritos que nos influenciam? É muito difícil sabermos. Muitas vezes é quase impossível sabermos, porque em realidade a providência divina não colocou
esse limite claro entre uma coisa e outra para não tirar o nosso livre-arbítrio, para não tirar a nossa espontaneidade. Da mesma forma que ele fez com o dia e a noite, que nós conseguimos distinguir tão claramente. Porque imaginemos, se nós soubéssemos que determinado pensamento é de um espírito, a última vez que eu ouvi o pensamento de um espírito, deu hiper certo, vou ouvir de novo. Ou então, se você vai tomar uma ação, o espírito ainda não chegou para me dar a intuição do que eu devo fazer. Aguarda só um minutinho para ver se eu assino o papel ou não. Só um momento, não fecha ainda a loteria que o espírito vai chegar para me soprar o número da loteria. Seria assim. Mas nós não temos isso claro no nosso íntimo para que possamos agir com mais liberdade. E aí Kardec também entra na seara daqueles homens de gênios, daqueles homens, daquelas mulheres nobres que se dedicaram às artes, à música, à pintura, à escrita, à dança, que trazem uma sensibilidade tão apurada para tal. O codificador fez essa pergunta aos espíritos. É algo proveniente deles? É uma construção deles? Ou é uma inspiração que surge? E os espíritos respondem da seguinte forma: de fato, existem construções íntimas deles, espíritos que desde há muito se dedicam a tal causa com fervor, com louvor. Mas muitas vezes as artes terrenas são influenciadas pelo pensamento dos seres espirituais. Uma música que eu acho lindíssima, todos nós aqui achamos, Ave Maria. Não consigo acreditar que Ave Maria seja produto unicamente da mente de um homem. Vejo nessa música a tradução das esferas superiores, onde esse espírito que foi a mãe de Jesus se encontra hoje, colocado, inspirado na mente daquele que foi o instrumento, a fim de partilhar essa melodia divina na Terra. Existe a sensibilidade. O instrumento, para que possa tocar uma boa música, um violão, para que possa sensibilizarmos com o seu som, ele deve estar perfeitamente afinado, mas ele sozinho não toca a música. Estabelecendo um paralelo, guardadas as devidas proporções, é só uma metáfora, não levem ao pé da letra, mas os homens de gênio, os homens de arte, têm a sua sensibilidade secundada por esse espírito de esferas superiores, a fim de ainda mais imprimir esse seu secúdio no que fazem, bem como aquelas manifestações artísticas torpes, baixas, que não dignificam a criatura humana, que se perdem no senso ético e estético, também contam com os auspícios, com o patrocínio de espíritos de igual afinidade, de igual natureza. Eu me recordo de Chico Xavier, no programa Pinga Fogo. Quando interrogado o médium mineiro acerca de Sócrates, de Platão, por que esses indivíduos não trariam obras do além para nós, já que existe o contato com os espíritos? A resposta do Chico Xavier foi fantástica. Ele retrucou uma outra pergunta, muito sábia. Não seriam esses filósofos igualmente médicos? Porque se eles trouxeram aquela inteligência, aquela doutrina, aquelas ideias muito profundas que ainda hoje nós estudamos, certamente existe influência espiritual. Certamente eles escolheram isso, eles beberam da sabedoria da vida espiritual, dos luminares da vida espiritual, a fim de traduzirem isso na Terra. Não seria utilidade de novamente repetirmos esses ensinos através da mediunidade de hoje, se nós já temos essas obras que não são mediúnicas, inúmeras obras de diversos assuntos que não são mediúnicas,
mas que trazem a impressão da vida espiritual, a impressão dos imortais. E aí, uma outra pergunta que nós vamos trazer de O Livro dos Espíritos é a 468. Os espíritos, cuja influência é repelida pela vontade do homem, renunciam às suas tentativas? Imaginemos um espírito que tenta nos incitar ao orgulho aqui dentro da casa espírita. Mas ele enxerga no nosso comportamento uma resistência, uma tenacidade tão grande em sermos humildes, em vencermos o orgulho, que uma hora ele cansa. Ele chega à constatação de que aquele indivíduo já está construindo a rocha moral que ele vai se tornar futuramente, inacessível a essas impressões inferiores, só as impressões superiores. Permanecem os espíritos tentando indefinidamente nos inspirar? Não. Notícia boa. Nós podemos dar uma canseira dos espíritos maus. Podemos dar uma canseira neles, porque de tanto tentarem nos influenciar para o mal, ele vai chegar à constatação: esse aí realmente não consigo trazer ele para o caminho mal. E vai se distanciar. Da mesma forma, os nossos anjos guardiães, os nossos espíritos protetores, familiares e simpáticos, eles estão sempre dispostos a irradiar-nos as suas sublimes emoções, a sua orientação assertiva e oportuna. Mas a partir do momento em que não dermos mais ouvidos a eles, eles se distanciarão. Porque nenhum espírito protetor tem a função de babá. O espírito protetor tem a função de instrutor. Quer a instrução? Eu te darei. Eu te apontarei um bom caminho. Conte comigo. Não quer? Respeitarei o seu tempo. Mas me procure assim que estiver disposto a me ouvir. É assim que funciona. Os espíritos protetores não podem atrás de nós. Eles são instrutores que nos querem tão fortes, tão evoluídos, tão equilibrados quanto eles próprios. Por essa razão que Jesus nos fala na oração dominical: não nos deixeis cair em tentação. O que é a tentação de Jesus a não ser uma alegoria? Aquela tentação de Jesus em que ele ficou 40 dias, 40 noites no deserto, é uma alegoria. Não aconteceu. Jesus foi conduzido, dizem as narrativas bíblicas, pelo diabo ao deserto e foi tentado por 40 dias lá. E são várias as tentações que o diabo propõe a Jesus. A tentação da gula, a tentação do orgulho. E Jesus nos dá um exemplo, por meio dessa parábola, por meio dessa metáfora, da necessidade de vencermos a tentação. Porque quando cedemos à tentação, nós estamos dando mais força àquelas construções espirituais de outrora que se cristalizaram no nosso comportamento em forma de vícios. É fácil resistir às tentações? Em absoluto, não é fácil. Mas é necessário. Não nos cobram os benfeitores espirituais uma mudança, visto que a natureza não dá saltos tanto do ponto de vista material quanto do ponto de vista moral. Mas é necessário empreendermos essa busca. Então, amigos, foram essas reflexões que nós trouxemos para compartilhar, para estudarmos juntos na manhã de hoje. Possamos ler o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, que são livros que nos trazem ainda mais subsídios para compreendermos esse assunto. Quero agradecer à casa pela oportunidade do convite e a todos pela atenção. Excelente domingo, muito obrigado.
bom, né, gente? Termos escolhido a melhor parte de estar aqui, aprendendo, né, um pouquinho mais sobre nós mesmos. E obrigada, João Marcelo, pelos excelentes esclarecimentos. Conhecer é reformar-se. E o convite está sendo feito. Temos ali uma biblioteca cheia de livros, cheia de obras.